Olá a todos, bem-vindo a mais um Devocional na Mesa. Para mim é um motivo de muita alegria poder mais uma vez produzir esse conteúdo, produzir esse devocional, que tem a única motivação e a única intenção, proclamar o Evangelho do Senhor, proclamar a palavra de Deus, Sou grato a Ele por mais uma manhã, onde Ele nos dá, onde as suas misericórdias, mais um dia tem se renovado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e sou grato também pelo amor dele que dura para sempre. A benignidade do Senhor, ela dura para sempre. Então é um motivo de alegria para mim poder, fazer mais esse conteúdo. Eu não sei aonde esse conteúdo vai chegar, onde essa palavra vai chegar, mas uma coisa eu tenho convicção, é o Espírito Santo que conduz, a palavra do Senhor aos corações, porque é Deus que tem o conhecimento, da vida de cada ser humano desse planeta, e Ele conhece, o assentar, o levantar, conhece as dores, conhece os questionamentos, as dúvidas, conhece as lutas e as guerras que cada um passa. Então eu tenho convicção que essa palavra vai chegar na hora certa, no momento certo e para a pessoa certa, E eu sou grato a Deus. A minha palavra para você nessa manhã é: continue buscando a Deus, continue tendo interesse por Deus, não perca a fome por Deus, não perca a sede por Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis para você. Como diz, o apóstolo Pedro, quando Jesus falou para eles assim, Jesus prega, e Jesus fala: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão, por causa do peixe, por causa do milagre, E a Bíblia vai dizer que uma grande multidão que estava andando atrás de Jesus ouviu isso, se ofenderam com Jesus e abandonaram Jesus. E Jesus olhou para os 12 e falou: e vocês também, não querem acompanhar eles? Aí Pedro, os apóstolos, olham para Jesus e diz assim para Jesus: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Se nós se afastamos de Deus, se afastamos de Jesus, para onde nós iremos? Então, que essa reflexão e essa palavra ela seja real em nós. Continue perseverando, continue sendo constante, amém? Andar com Deus não é fácil, andar com Jesus não é fácil, porque Ele vai dizer: nós temos que aprender a negar nós mesmos, Nós temos que aprender a pegar a nossa cruz a cada dia, e isso tem que ser de modo intencional, e isso tem que ser a partir do nosso interesse, Glória a Deus. Vamos para o nosso devocional dessa manhã, sem mais delongas, para a gente ganhar tempo. Hoje nós vamos falar assim, o tema de hoje é: quando as forças acabam. O tema é: quando as forças acabam. E o texto base do nosso devocional dessa manhã na mesa é 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 6. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6, se você quiser meditar na sua casa, amém? O tema hoje tem a 1 Reis, vou dar uma pequena introdução aqui e já vou entrar no devocional para a glória de Jesus, amém? Está escrito assim: este livro, no caso o livro de 1 Reis, este livro continua a narrativa da história de Israel, após os acontecimentos de Samuel, no livro de Samuel no caso, entre os reis, conflitos e momentos decisivos. Encontramos relatos marcantes de profetas como Elias e Eliseu, homens usados por Deus para chamar o seu povo de volta à fidelidade, Então a história de Elias, de Eliseu, Deus levanta Elias, Eliseu, com qual propósito, para chamar o povo de Deus, o povo de Israel, de volta à fidelidade a Ele, É um tempo onde o povo está desviado e apartado de Deus. Então Deus levanta Elias e Eliseu para chamar novamente o povo, para a presença dele, chamar o povo ao arrependimento. Está escrito assim, 1 Reis 19, versículo 1 em diante, até o 6, Está escrito assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta mesma hora eu não fazer com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas de Baal.
E Elias então teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Aleluia. Glória a Deus. E entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou no pé de uma giesta, né? De um zimbro. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Levanta-se e coma. Deus está falando com alguém aqui já. Se levanta e coma. E Elias olhou ao redor ali junto à sua cabeça. Havia pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. A nossa meditação dessa manhã vai ser com base, né, em 1 Reis, né? Capítulo 19, do 1 ao 6, o tema, vou repetir: quando as forças acabam. Me dê atenção para você entender, amém? Que o Espírito Santo venha falar essas verdades no teu coração. Que ele venha te fortalecer, te edificar, que ele venha trazer clareza, direção, que ele venha fortalecer a tua fé, né? Que essa palavra venha gerar cura e restauração na tua vida, amém? Essa é a minha oração por você. Está escrito assim: você está vivendo no limite das suas forças? É uma pergunta. Você que está ouvindo, está vivendo no limite das suas forças? Se estiver, saiba que você não está sozinho. O homem sentado debaixo daquela árvore estava completamente esgotado. Poucas horas antes, Elias havia experimentado uma das maiores vitórias da sua vida. No Monte Carmelo, Deus respondeu com fogo do céu. Os profetas de Baal foram derrotados e o povo reconheceu o Senhor. Foi um momento extraordinário, mas bastou uma ameaça de Jezabel para que tudo parecesse desmoronar. Agora, o mesmo profeta que havia enfrentado uma multidão está sozinho no deserto, sentindo-se assustado, cansado e sem esperança. E neste momento a sua oração é uma das mais sombrias da Bíblia. Já tive o bastante. Essa é a oração de Elias, né, debaixo daquela árvore, depois que Jezabel ameaça ele, né? Essa é a oração dele. Já estive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Quantos estão nesses dias fazendo essa mesma oração? Tira, Senhor, a minha vida. Às vezes tem vontade e desejo de tirar a sua própria vida, por causa das lutas, por causa das guerras, por causa das perdas, por causa, às vezes, de palavras de ameaça. Quantos? Às vezes depressivos, né? Muitas das vezes sofrendo a síndrome do pânico, às vezes olhando para todos os lados e não está vendo uma saída, e fica se culpando, e fica se martirizando, e fica com esse pensamento: tira a minha vida, Senhor. Ou ele mesmo quer tirar a sua própria vida. Mas esse devocional vai dizer que há um Deus que olha por nós, que há um Deus que o desejo dele não é que a gente venha tirar a nossa vida. O desejo dele não é tirar a minha e a tua vida, mas o desejo dele é nos fortalecer e nos encorajar a continuar na nossa caminhada. Porque o plano e o propósito dele ainda não se findou na minha e na tua vida. Se você está ouvindo esse devocional, é um cristão. Se você entregou um dia a tua vida a Cristo, se Jesus te resgatou, aleluia, a tua história ainda não acabou. Me dê atenção. Não é exatamente uma oração inspiradora. Não é uma declaração de fé ou um clamor por livramento. É apenas o desabafo de alguém que chegou ao limite. E ainda assim, Deus ouviu a oração de Elias. Elias pediu a morte. Elias falou que estava cansado, que não suportava mais e pediu para Deus tirar a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o que Elias falou. Deus ouviu a oração de Elias. Mas a resposta de Deus para Elias
foi diferente. Isso é o que torna essa história tão importante, pois a esperança não está na qualidade da oração de Elias, mas sim no caráter do Deus que a recebe. Deus não o repreende e Deus não envergonha Elias. Em vez disso, envia um anjo com uma resposta surpreendente e com uma resposta simples. Se levanta e coma. Deus ouviu a oração de Elias. Elias pediu a morte. Deus viu que Elias estava cansado. Deus viu que Elias estava exausto. Deus viu que Elias queria parar, que Elias não queria continuar. E a resposta de Deus à oração de Elias foi enviar um anjo, um anjo perto dele, junto a ele ali. E esse anjo levou pão e água para Elias. E esse anjo disse para Elias: se levanta. Essa é a resposta. E coma. Eu estou falando para pessoas aqui: se levanta e coma. Se levanta e beba. A tua história ainda não terminou. Antes de exortar Elias, Deus cuida dele. Antes de direcioná-lo novamente, Deus fortalece Elias. Antes de falar sobre o futuro, Deus trata da necessidade mais urgente do presente, dando comida a Elias, dando água a Elias e dando descanso a Elias. É o Deus que se preocupa. É o Deus que conhece a nossa necessidade, conhece as nossas dores. Deus não está isento das nossas dores. Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que ouve. Isso nos ensina algo precioso sobre o coração de Deus. Muitas das vezes imaginamos que ele se decepciona quando desabamos, né? Às vezes a gente pensa que ele decepciona com a gente quando a gente para, quando a gente desanima, quando a gente desabafa com ele. A gente pensa que Deus, a gente está ali ferindo a Deus, a gente está ali, mas não, pensamos que Deus fica esperando recuperarmos a compostura para então se aproximar novamente, mas não é isso que vemos nas Escrituras. O Deus da Bíblia, ele encontra pessoas, aleluia. O Deus da Bíblia, ele encontra pessoas cansadas no deserto, encontra pessoas feridas no chão, ele encontra pessoas quebradas quando ela já não consegue seguir adiante. Ele não espera você se levantar, aleluia, aleluia. Ele não espera você se levantar para vir ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro para ajudá-lo a se levantar. Através desse devocional, às vezes na sua vida, Deus está dizendo para você: eu estou indo ao teu encontro para te levantar. Come e bebe e se levanta, porque cumprido ainda é a tua jornada. Ainda há planos e propósitos de Deus para se cumprir, para Deus fazer em você e através da sua vida. A missão de Elias ainda não tinha, aleluia, acabado, Talvez hoje o que trouxe até aqui seja o cansaço. Às vezes o que trouxe você até aqui é a tristeza ou o peso de ter carregado responsabilidades além do que você podia suportar. Se for assim, a oração de Elias abre uma porta para você. Você não precisa disfarçar a sua dor, parecer ser forte ou ter resolvido tudo. Leve a sua realidade a Deus exatamente como ela está. Leve a sua realidade a Deus exatamente como ela está e fale a Ele com honestidade. Seja honesto com Deus, seja verdadeiro com Deus. Olhe a partir do lugar aonde você se encontra nesse dia ou quando você vai ouvir essa palavra. E não se surpreenda se a resposta de Deus começar com cuidado, descanso e provisão. Porque Ele continua sendo Deus que encontra os seus filhos quando as suas forças acabam. Guarda essa verdade e não se surpreenda se a resposta de Deus começar com cuidado, descanso e provisão, porque Ele continua sendo Deus que encontra os seus filhos quando as suas forças acabam. O Deus que encontra com os seus filhos e com as suas filhas quando as suas forças se acabam. Aleluia, glória a Deus. Sou grato a Deus por essa palavra, sou grato a Deus
por mais esse devocional na mesa. Quantas vezes Ele me levantou? Quantas vezes eu pensei em parar, eu pensei em desistir, e teve um momento que eu parei, né? Teve tempo que eu parei, né? E quantas das vezes eu passei por perdas, eu passei por angústias, eu passei por perdas, né? Por muitas rejeições, eu passei por muita rejeição na minha caminhada, né? E por palavras, né, de maldições, muitas das vezes, palavras de afronta, e teve vezes que eu pedi também para morrer, teve vezes também que eu quis morrer, que eu queria sair desse mundo, né, porque a mente nossa, se a gente morrer, tudo está acabado, né? Mas quantas das vezes, nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis, Deus, Ele vem e Ele me leva à oração, e Ele me leva para perto dEle, e Ele vem a me fortalecer, Ele vem a me renovar, me dar clareza, me dar força, e a presença dEle ser real. Às vezes usando uma palavra, às vezes usando um louvor, às vezes usando uma pregação, enfim, né? Deus é um Deus de amor, Deus não desiste de nós, né? Deus é um Deus de amor, né? Eu sou grato a Ele por todas as vezes que Ele me socorreu, que Ele me levantou. É isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Que Ele venha trazer clareza e direção para a tua vida. Que essa palavra venha fortalecer a tua fé, trazer esperança para você. Amém? Que ela venha trazer transformação à sua mente. Esse Deus é real. Esse Deus é real. E a palavra para você nessa manhã, dentro dessa palavra é o seguinte: come, bebe e se levanta, porque ainda longo é o seu caminho. Amém? Deus te abençoe. E se lembre, o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Até o próximo devocional, no nome de Jesus. Deixe um amém, deixe um pedido de oração, um comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém? Aquilo que eu não soube expressar ou explicar, que o Espírito Santo venha trazer clareza e está falando ainda no teu coração. Eu sei que essa palavra não vai voltar vazia. Até o próximo vídeo. Tchau.